Olá, amigos! Mais uma vez aqui reunidos para conversarmos mais um pouquinho, mais uma liçãozinha do nosso Evangelho. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos, aprendermos e colocarmos em prática na nossa vida lições maravilhosas que nos fazem refletir, que nos melhoram, que nos fazem progredir moralmente, espiritualmente. Te agradecemos por tudo que recebemos no dia de hoje. Te agradecemos por esta casa abençoada, o nosso leal, que sempre nos ampara, mesmo agora, neste isolamento social. Com certeza, nossos protetores estão nos acompanhando, nos iluminando, nos amparando para as melhores coisas em nossas vidas. Gratidão, Senhor, e que assim seja. Bom estudo para o nosso progresso moral. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então vamos lá. Nós vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou conversar e refletir com vocês do item 1 ao 4, tá bom? Para isso eu preciso fazer uma leiturinha inicial, né, do Evangelho, para a gente partir para a conversa. Então vamos lá. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus falava por parábolas. Esse é o nosso estudo de hoje. Ninguém acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Fala ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão os seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então, vale a pena a gente traduzir, né, para quem não compreende. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Candeia é o candeeiro, né? É aquele pequeno aparelho abastecido com óleo que era usado naquele tempo nas casas pobres, para iluminar as casas pobres, né? O alqueire
Era um caixote com capacidade de 9 a 13 litros que se usava para armazenar os grãos, né? E também se usava como banco, como suporte para qualquer coisa que se quisesse colocar em cima, né? E o velador era um suporte alto de madeira onde se colocava esses candeiros, né? A candeia, a luz, tá bom? Que é bom a gente falar. Algumas pessoas leem, mas não sabem o que quer dizer, né? Deduzem, né? E nessa lição, para quem lê a primeira vez, causa uma certa estranheza, porque Jesus dizer que não coloca a luz debaixo do alqueire, né? Enquanto que ele mesmo, através das parábolas, ele encobre, na verdade, todos os ensinamentos. Mas você vai lendo e no decorrer da leitura, você vê que é porque Deus, quando conversava com o povo, conversava como se fossem crianças, né? Crianças que estão começando a aprender. Então, ele usava as histórias porque era mais simples. Nós temos que lembrar que era uma época muito dura, uma época onde as pessoas não tinham cultura, né? A maioria delas não existia escola, eles não iam para aprender, quase não se tinha livros, né? Não tinha. Então, assim, eles iam aprendendo por experiências vividas. Poucos tinham a condição da leitura, né? E era tudo aquilo que eles tinham aprendido antes da chegada de Jesus era temer. Eles tinham medo das coisas, eles temiam o Deus, né? Que falavam. E tudo para eles era dureza, era rudeza, né? As pessoas eram grosseiras, né? E aquelas pessoas que colocavam as ideias, né, para o povo, iludiam da forma que eles quisessem. Eles comandavam o povo do jeito que eles queriam comandar. Bom, então Jesus, que chegou para cumprir as leis, ele achou uma forma, pedagogicamente, ele foi o primeiro pedagogo, né, que teve assim grandes ideias, que foi contar histórias, para que aos poucos a clareza, essa luz fosse chegando, né, para as pessoas. Ele sabia que as pessoas não tinham condições ainda de compreender, mas se ele trouxesse o amor, se ele trouxesse a paciência, o cuidado com todos, como ele teve, aos poucos as pessoas iam despertando. As pessoas iam despertar e, principalmente pelo seu exemplo, as pessoas iam começar a ver as coisas de outra forma, né? E ele queria muito que isso acontecesse, por isso ele tinha os discípulos dele. Aos discípulos ele passava o necessário para que os discípulos passassem para todas as pessoas, o máximo de pessoas que eles encontrassem, que eles falassem das coisas, das histórias, das descobertas também. Então que eles fossem passando, né? Porque aos poucos as pessoas iam passando umas às outras, uma ajudando a outra através dos bons exemplos. E com isso inicia a fraternidade, tão esperada por Jesus, né? Que é uma corrente do bem, se a gente for pensar, um passando para o outro. Mas ele deixa muito claro nessa lição também que as coisas
tem que ser em doses, em pequenas doses, que eles precisam ter paciência, que muitas vezes muita luz assusta, ofusca as pessoas, entende? Então as coisas precisam ser trazidas na hora certa, como fazemos com as crianças, né? Com as crianças, você vai aos poucos, com muita paciência, educando, ensinando, e assim Jesus entendia que deveria de ser feito com a humanidade, aos poucos, né? E conforme as coisas vão acontecendo, mais clareza nós vamos tendo, né? Assim, este ensinamento de Jesus, ele vem explicar que do mesmo modo que a gente acende uma lâmpada para clarear a escuridão, né? É isso que ele espera de nós, que nós acendamos a nossa luz, né? Ele sempre disse: sois luzes, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Que a gente ilumine sempre a vida das outras pessoas, os ambientes onde nós chegarmos, porque conforme você vai tendo conhecimento, você vai aprendendo, né? Você não pode guardar com você, você tem que passar adiante, né? Então a gente precisa divulgar para o maior número de pessoas possíveis. É isso que ele quer dizer com essa lição. Aquele que possui conhecimento das leis divinas, ele precisa passar adiante, né? E se ele guarda, de nada vale aquilo que você aprendeu. Então, assim, tudo que estava oculto para aquele povo daquele tempo, aos poucos eles iam descobrir, né? Por causa dos acontecimentos todos que viriam depois e porque ele sabia que os seus discípulos iam continuar passando. Ele escolheu os 12, né? Porém, eles eram homens simples, mas era isso que ele queria, que os homens simples passassem para outros homens simples e que isso fosse amadurecendo, crescendo no coração e na mente das pessoas, né? Eu peguei também no livro Fonte Viva, do Chico, ditada pelo Espírito de Emmanuel. A lição 82, o título a lição 81, o título é A Candeia Viva, que comenta sobre esse capítulo do Evangelho, né? Eu não vou ler toda essa lição, mas na verdade, assim, o que ele diz nessa lição é que é muito importante quando você conversa, como nós fazemos o Evangelho no Lar, a Evangelho Terapia, uma palestra. Então, é fundamental o sermão edificante. Você falar sobre o Evangelho, colocando toda a sua luz, tudo aquilo, sua luz é tudo aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você compreende, aquilo que você também está buscando, isso é edificante. Além do auxílio fraterno, ele coloca isso nessa lição. O auxílio fraterno que tem indispensáveis contribuições para o ser humano, né? Que é o acolhimento, que é a caridade, uma simples orientação, ajudar aquela pessoa a encontrar um caminho, né? Isso é muito importante. Essa lição fala dessa luz, é essa luz que é fundamental. E aí ele continua dizendo nessa lição, né, que a palavra é fundamental.
Nós temos que lembrar que a palavra tem um grande poder, né? Ela tanto edifica, eleva, ajuda, engrandece, como ela prejudica, ela faz muito mal às pessoas também, né? Então nós temos que compreender que sem a palavra é quase impossível você conseguir passar conhecimento. Então, Emmanuel fala da importância de você falar um sermão edificante, que hoje nós usamos como um bate-papo, uma conversa, uma palestra, né? Um estudo, isso é fundamental, e o auxílio fraterno. E fora isso, a sua palavra, o seu consolo, isso é muito importante, né? E sem o amparo ao irmão, não existe fraternidade. Por isso essa lição é tão importante, né? Que como vai se concretizar a fraternidade na humanidade se não houver o amor ao próximo, se não houver uma palavra edificante, um acolhimento, né? No final, ele diz que a nossa existência é a candeia viva. A nossa existência é a luz. Mas eu acho muito importante o finalzinho, que é o que eu vou ler para vocês, né? Que diz assim, peraí. Diz assim: coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta como parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Lindo, né? É tudo, resume tudo que tanto nós já conversamos. Como é importante fazer o bem ao próximo, como é importante amar ao próximo e principalmente estudar a doutrina e cada vez mais se esclarecer, né? A verdade liberta. Então isso é maravilhoso. E para nós espíritas, né? O que acontece? Nós não saímos por aí pregando, né? Naquele tempo era o que se tinha, porque não existiam livros, as palestras, as casas espíritas, né? Isso foi a terceira revelação. Então, assim, não existia. Quando, então, foi revelado através de Allan Kardec e que isso começou a disseminar mundo afora, né? Que abriu para muitas pessoas a luz, abriu, né? Clareou. Porque quando você começa a compreender a vida dessa outra forma, é maravilhoso, não é? Então, assim, para nós espíritas, como é que nós fazemos isso?
como que nós vamos passando para todo mundo? Eu vou ficar parando as pessoas na rua, eu vou telefonar, né? Então, a gente, para poder pregar como Jesus falou, né? Nós fazemos através do nosso exemplo, né? O bom espírita, ele é o exemplo. Ele mostra a sua transformação através das suas atitudes. Então, o bom espírita prega fazendo, como Jesus fazia, sendo exemplo, né? E claro, nós estamos aqui trabalhando para nossa transformação moral, porque nós trazemos muitas coisas de vidas passadas, né? Muitas coisas que nós precisamos vencer, nossos defeitos, não é? Nós trazemos muitos vícios do passado. Então, nós precisamos vencer as nossas más tendências. E esta lição fala sobre isso também, né? Quando Jesus diz, né, que nós somos as luzes e que nós precisamos pregar, levar para o máximo de pessoas, né? Tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que fazemos também. Ele quer dizer também que sem essa luz não existe a fé, não é? Se nós não compreendermos a verdadeira razão de estarmos aqui, se nós não conseguirmos vencer nossas más tendências, não é? A nossa fé enfraquece. Então nós precisamos dar um sentido à nossa vida, né? E essa lição trouxe isso para nós, né? No livro Vivendo o Evangelho, do André Luiz, eu fiz 2 anotações que para fechar a nossa conversinha de hoje, tá? É lógico que a candeia deve estar sempre visível, distribuindo claridade para todos. Mas é muito importante a qualidade da luz, pois há quem nos mostre a lâmpada do Evangelho e coloque nela a tonalidade que deseja. Isso nos lembra que nós estamos numa doutrina onde nós podemos logicar, perguntar, questionar. Nós não precisamos aceitar num primeiro momento aquilo que nós não compreendemos ainda. Então, nós precisamos prestar atenção com tudo aquilo que nós lemos, que nós ouvimos, principalmente quando nós estamos lendo livros espíritas de autores que a gente não conhece muito. Por isso que é bom nós conhecermos todas as obras de Kardec e no início ler as obras do Chico, não é? De pessoas confiáveis, né? A literatura séria, espírita que nós falamos. E a gente tem que ter esse cuidado. E também com as palestras que nós assistimos, a gente tem que ter um cuidado, né? A consciência espírita é muito mais do que aderir aos ensinamentos de Kardec. É proclamar o que pensa, mas acima de tudo, fazer o que eu falo e viver o que eu prego. Isso nós também sempre conversamos, não é? Como que eu posso ter uma conversa como essa se eu não acreditar, se eu não ter as minhas atitudes com relação a tudo isso, né? E como falar de alguma coisa que eu não faço. E é isso que essa doutrina maravilhosa nos proporciona. Por aqui nós paramos com a nossa conversa
E continuamos no grupo da Evangelioterapia. Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por esses ensinamentos maravilhosos, de clareza, de força, para que possamos continuar no nosso aprendizado, porque ainda somos crianças espirituais, mas vamos continuar no caminho certo, no teu caminho do Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, amigos queridos.